José Mauro Coelho não é mais o presidente da Petrobras, acaba de renunciar. Breaking news na programação da CNN Brasil. Priscila, já eu quero saber de você da reação do mercado, mas como esse é um movimento essencialmente político, né, Uribe? Eu queria te ouvir primeiro. Era caçapa cantada, né? Que ele ia cair de um jeito ou de outro, e até porque já tem um substituto indicado, né? Mas a pressão ficou muito forte, muito contundente, não é, Uribe? Ficou insustentável, Colombo. Bom dia também, Priscila. A Thaís Herédia trouxe de manhã essa informação e já tinha também essa informação no final de semana, que tinha crescido muito a pressão dentro da Petrobras e que José Mauro Coelho já assumia e já admitia nos bastidores que ele poderia deixar o cargo justamente para desopilar um pouco a pressão sobre a Petrobras. Essa era uma expectativa do Palácio Planalto. Há 3 semanas, o interlocutor do presidente Jair Bolsonaro chegou a procurar José Mauro Coelho para saber se ele estava disposto a deixar o cargo ou não. José Mauro Coelho respondeu que não, que ele manteria então a permanência dele até que fosse aprovado o nome de Caio Paes de Andrade, segundo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro após a saída dele. E aí, depois desse período, houve mais pressões. A Câmara dos Deputados começou a discutir a possibilidade de abertura de uma CPI da Petrobras e os sócios minoritários da Petrobras e também alguns dos majoritários avaliaram que a saída de José Mauro Coelho antecipada, porque ele sairia só em julho, quando o Comitê de Elegibilidade da Petrobras aprovasse o nome de Caio Paes de Andrade, que ela poderia arrefecer os ânimos e levar, inclusive, à não instalação da CPI da Petrobras. Então, houve uma pressão muito grande de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, houve uma pressão muito grande de Arthur Lira, uma pressão pública do presidente da Câmara dos Deputados, e agora a avaliação, conversando aqui rapidamente com algumas lideranças partidárias, é que com a queda de José Mauro Coelho, há uma possibilidade, então, que a Câmara dos Deputados reavalie a possibilidade de uma CPI, de uma comissão de inquérito, e pense agora naqueles projetos de lei que falamos mais cedo, tanto de subsídios para caminhoneiros e motoristas, como a possibilidade também de transparência sobre os lucros e dividendos da Petrobras. Então era uma pressão que vinha sendo feita há 3 semanas sobre José Mauro Coelho, ele vinha resistindo, e agora caberá a Petrobras indicar ou não Caio Paes de Andrade como presidente, caso o Comitê de Elegibilidade confirme o nome dele, ou colocar algum tipo de nome de presidente interino, para depois confirmar o nome de Caio Paes de Andrade. Há o Comitê de Elegibilidade, porque Caio Paes de Andrade, segundo alguns especialistas na área, ele acaba não ocupando e não cumprindo 2 pontos da lei das estatais, que é a experiência prévia no setor de óleo e gás e petróleo e também numa empresa correlata, como foi o caso de outros presidentes da Petrobras. Então, que haveria esse impedimento. Mas especialistas dizem que mesmo que o Comitê de Elegibilidade diga que Caio Paes de Andrade vai contra a lei das estatais, o governo federal, como gestor da Petrobras e sócio majoritário, ainda assim teria o poder de que ele seja, no caso, presidente da empresa. Então, a avaliação no mundo político é que desopila um pouco a pressão sobre a Petrobras e pode fazer com que não seja instalada uma CPI para investigar a empresa. Muito bem, caiu o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho acaba de divulgar a renúncia ao cargo a partir de toda essa pressão explicada para a gente ponto a ponto pelo Gustavo Uribe aqui. Priscila, é o 3º presidente da Petrobras que cai basicamente pela mesma razão, né? Crise um pouco mais grave aqui, um pouco mais grave acolá, mas basicamente a gente está falando da mesma coisa. Que futuro o mercado enxerga para a Petrobras a curto prazo? Porque nós estamos bem perto da eleição e me parece que a partir de tanta contundência, às vezes até agressividade de políticos em Brasília, eles não vão aceitar que o 4º presidente da Petrobras venha ao cargo para repetir o que os outros 3 fizeram, né? Então, a perspectiva para a Petrobras, pelo menos até a eleição, é de maior intervenção política. E que custo isso vai ter para a empresa e para o país mais adiante, hein, Priscila? Bom dia, a gente ainda não tinha se falado hoje no ar, né? Só fora do ar. Exatamente. Bom dia, Colombo, bom dia, Uribe, bom dia a todos que nos acompanham. O mercado, ele costuma antecipar os movimentos, né, Colombo? Então, todo esse risco de interferência política, ele, de certa forma, já estava embutido nos preços das ações da Petrobras. Na sexta-feira, as ações preferenciais da Petrobras tiveram uma queda de pouco mais de 6%, as ações ordinárias tiveram uma queda de pouco mais de 7%, mas essa queda também acompanhou a queda do petróleo, que caiu cerca de 5%, outras ações do
setor, a 3R e a PetroRio, também tiveram quedas fortes, acima de 8,5%, o que mostra um pouco dessa antecipação que o mercado faz sobre algo de risco ali ligado à Petrobras, que no caso, essa troca de comando. Então, quando foi anunciada a troca de comando lá no dia 22 de maio, o mercado, ele de certa forma já precificou esse risco de interferência política. Tanto é que até a gente trouxe um dado hoje da Economática mostrando que a Petrobras já perdeu 100 bilhões de reais de valor de mercado desde a troca de comando da Petrobras, desde o anúncio da saída de José Mauro Ferreira Coelho, troca para Caio Mário Paes de Andrade, já perdeu 100 bilhões de reais desde então. Só na sexta-feira perdeu em valor de mercado 27 bilhões de reais, né? Então, já falei que na sexta-feira teve essa questão aí do petróleo, que também prejudicou as ações, mas como que o mercado enxerga essa notícia? É mais do mesmo, né? Mais uma vez o governo tentando interferir na Petrobras. O mercado ainda tem uma certa confiança nas leis que regem a Petrobras, na lei das SAs, na lei das estatais, também no Estatuto da Petrobras. Na sexta-feira eu estava conversando com um advogado especialista em direito público, o Bernardo Pedretti, ele estava me explicando que tanto a lei das SAs quanto a lei das estatais, se o governo de fato quiser mexer nessas leis para ter uma interferência maior sobre a Petrobras, isso pode até inclusive ser questionado no STF. Então não é tão simples mudar as regras do jogo. O que muitos analistas do mercado estão falando, que muito do que está acontecendo é uma retórica política. De fato, antecipou essa renúncia de José Mauro Ferreira Coelho, já que estava esse momento aí de transição para a nova gestão, isso foi antecipado, tem vários projetos sendo estudados, tem questão sobre dividendos da Petrobras, mas o que muitos participantes do mercado dizem é que essa retórica, esses ruídos da política, eles são também uma forma de o governo soltar uma retórica e um discurso para se blindar de olho nas eleições, porque quando chegar nas eleições o governo vai falar, mas a gente tentou sob várias vias aí para conseguir conter os preços dos combustíveis. Então tem um pouco dessa antecipação que já vinha fazendo a Petrobras cair, essa perda de valor de mercado de 100 bilhões de reais desde a troca de comando já mostra isso. Então, que o mercado deve abrir hoje pode ser com mais uma queda. Estou falando aqui agora com os analistas, o mercado está abrindo exatamente nesse momento, por isso que eu estou até olhando aqui o meu computador para ver se a gente traz atualização em tempo real, mas o que eles estão falando é isso, que não é uma notícia boa, é uma notícia que mostra mais uma vez a interferência da Petrobras. E aí, o que a gente tem no campo político, né? Colombo, Uribe também adiantou bastante. O governo federal pressionando pelas leis que mexem com o imposto estadual, que é o ICMS, mas o governo não mexe no dinheiro que lhe compete, né? Que é o dinheiro que a União ganha da Petrobras, tanto via dividendos, quanto via participação especial, quanto via royalties, que é algo em torno aí de 70 bilhões só no... Claro. Não, só para te interromper, porque você tocou num ponto importante, eu fiz essa pergunta ao deputado Ricardo Barros e ele disse que não pode. Na avaliação dele, ou segundo a explicação dele, o governo não pode mexer nesse dinheiro por causa do teto de gastos. Então, ele não poderia, por exemplo, pegar os dividendos que a Petrobras passa para a União e transformar em um vale-gás vitaminado, em um auxílio para o diesel do caminhoneiro, em auxílio para o combustível do motorista de aplicativo, do taxista. Foi pelo menos a justificativa que ele deu para a gente aqui, né? Esse é o ponto sensível, né, Colombo? Porque, assim, o governo, quando quer mexer no teto de gastos, mexe, como a gente viu acontecer com o Auxílio Brasil, né? Então, o governo tem os seus meios aí de tentar mexer, só que não quer por causa justamente do teto de gastos, porque é algo que é caro ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, essa via, que inclusive alguns economistas falam que seria uma via feita, por exemplo, por crédito extraordinário, porque o que acontece? Esses dividendos, eles entram como receita, né, no orçamento, nas contas públicas da União. Então, quando esse dinheiro que entra como receita da Petrobras e que hoje está sendo usado para amortizar dívida pública, ele sai e vai para um outro lugar, aí sim entra como uma despesa no teto de gastos. De fato, isso acontece. E aí, a questão de mexer mais uma vez e fragilizar mais uma vez o teto de gastos é algo que mexe com o mercado financeiro e mexe com a reputação do ministro Paulo Guedes. É por isso que existe uma resistência já há algum tempo de fazer algo com os dividendos que vão para a União, porque teria que mexer no teto de gastos. O que eles preferem
preferem, os caminhos que eles estão buscando é mexer no ICMS, que é o imposto dos estados. Então tem essa discussão e essa divisão entre o governo federal tentar mexer com essa história de combustíveis, tentar dar uma solução que não passe pelo dinheiro que está hoje nas mãos da União. Mas o que economistas dizem, né? Economistas que observam aí todos os lados da questão. Eles dizem que uma saída razoável, por exemplo, poderia ser fazer uma medida pontual, um crédito extraordinário, por exemplo, porque aí ele não abre um precedente para que o teto seja inteiro rompido, mas seria uma questão pontual, focando esse momento de aumento e de alta dos combustíveis. É algo parecido com o que está acontecendo lá fora. São medidas pontuais visando esse aumento de preços nesse momento para amortecer os preços. Mas tem essa discussão aí de o governo federal não querer mexer com o dinheiro que é dele, que é tentar encontrar soluções com outros entes. Sim. Já tem alguma repercussão aí em Brasília, Uribe? Já conseguiu falar com alguém? Imagino que Brasília, diante de tudo que veio desde sexta-feira em direção ao Rio de Janeiro, a sede da Petrobras, estejam soltando fogos por aí. A minha dúvida, eu imagino que seja a dúvida de muita gente também, é se vai ser suficiente para efetivamente alterar alguma coisa no dia a dia da Petrobras, na política de preços da Petrobras, porque o petróleo tende a continuar subindo. Semana passada tinha uma reportagem no nosso portal com especialistas dizendo que pode, não que vá, mas que pode chegar a $150, né? Por causa da crise na Rússia e na Ucrânia, ou se é só, como lembrou a Priscila, uma tentativa de demonstrar que o presidente está chacoalhando a árvore, mas não consegue derrubar o jabuti lá de cima. Vamos conseguir falar com o líder da oposição e o líder da situação em off. Claro que eles não querem ainda falar publicamente. O que eles dizem? Que diminui muito a pressão do Congresso Nacional sobre a Petrobras. Você tinha a discussão sobre uma CPI, ela vai ser discutida hoje na reunião de líderes com Arthur Lira, no final do dia, 17, 18 horas, mas o clima de tentativa de tirar José Coelho, que era o motivo da CPI, e isso diminui bastante. E algumas alternativas também de transparência. Só uma observação em relação ao comentário da Priscila Asbeck, que um grande líder do Centrão me disse essa semana, e combina bem, que o governo tem um discurso pronto quando tem interesse para conseguir fazer furos no teto de gastos. Mas quando não tem interesse de abrir mão desses recursos que iriam para o Tesouro Nacional, aí ele tem a desculpa do teto de gastos. Mais uma vez, a narrativa do governo federal em relação a esse teto de gastos, que mais parece um teto de palha, de tanto que foi furado até hoje. Mas a gente tem, então, uma avaliação, tanto da oposição como da situação, de que realmente desopila muito aquela pressão sobre a Petrobras. Mas isso não descarta, não faz com que a Câmara dos Deputados não irá discutir algumas medidas. Eu falei algumas delas. Uma delas seria um destaque na PEC dos combustíveis da possibilidade de se criar um auxílio. E Ricardo Barros, na entrevista à CNN Brasil há pouco, no Novo Dia, reconheceu a possibilidade desse auxílio. Seria um impacto fiscal de 4,5 bilhões para motoristas autônomos de aplicativos, de táxi e caminhoneiros, para evitar uma paralisação. E aí tem um projeto de Reginaldo Lopes, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, que já passou pela Câmara e vai agora ao Senado Federal, que traz transparência. A Agência Nacional de Petróleo, ela é obrigada a divulgar, então, dividendos e detalhes sobre os ganhos da Petrobras. 2 destaques caíram na Câmara dos Deputados, mas podem voltar ao Senado Federal. E aí sim, há uma perspectiva de que isso pode ser uma interferência na política de preços da Petrobras. Uma delas, proíbe a Petrobras de exportar petróleo refinado quando há demanda nacional, exportar para vizinhos como Bolívia e Paraguai, por exemplo. E um outro ponto, também a discussão sobre você levar em conta para as distribuidoras o preço, o custo nacional de produção do petróleo em real, não em dólar, cobrando em cima dele um percentual determinado pela Agência Nacional de Petróleo. São algumas discussões que serão feitas hoje pela Câmara dos Deputados, mas a pressão maior da CPI da Petrobras, que era para tentar retirar José Mauro Coelho do cargo, isso diminuiu bastante. Chega-se num outro ponto e num outro clima para a reunião de hoje da Câmara dos Deputados. Pois é, tinha aquele velho ditado popular, não é, Uribe? Desse mato não sai coelho. Conseguiram tirar o coelho desse mato e o coelho saiu rápido, hein? Ele que até ontem era coelho o ilegítimo, segundo Arthur Lira, provavelmente passará para a história como coelho o breve. Eu estava dando uma olhadinha aqui, a posse dele, a indicação foi no dia 6 de abril e a posse dele no dia 14 de abril. 14 de maio, 14 de junho, hoje é dia 20. Então, arredondando aí 2 meses e 1 semana como presidente da Petrobras. E o mercado abriu, Priscila?
Pois é, tá aqui ainda em leilão, ainda não tenho a ação exatamente como que abriu a ação da Petrobras, daqui a pouquinho já vai aparecer aqui, mas o que eu queria te falar, Colombo, também, que eu pedi para falar mais uma vez aqui, é que o que o mercado também está olhando agora, estou conversando com alguns gestores, analistas, eles estão falando o seguinte, que tem aquele projeto também na mesa, aquela ideia, né, na verdade, que ainda não é um projeto, de sobretaxar o lucro da Petrobras, né, então aumentar a CSLL, que é a contribuição social sobre lucros líquidos, de 9% para 18%, né, dobrar esse percentual de CSLL. Esse é um ponto que está mexendo bastante com o mercado, porque isso vai mexer com os dividendos. O BTG fez uma estimativa e na estimativa do BTG, no ano que vem, isso resultaria em uma distribuição de menos 2 bilhões e 200 milhões de dólares em dividendos, o que daria cerca de 11 bilhões de reais. Então, como isso mexe nos dividendos, como essa possível solução mexe com os dividendos, o que alguns gestores estão dizendo é que essa troca no comando, essa renúncia aí de José Mauro Ferreira Coelho, pode dar uma acalmada nessa outra questão, que é essa sobretaxação dos lucros. Agora, falando de um ponto de vista geral, não trazendo só a visão do mercado, essa sobretaxação é uma solução que está sendo usada, inclusive, no Reino Unido. Então, é uma discussão que alguns economistas muito respeitados apontam que poderia ser uma saída para conter os preços nesse momento. Então, aumenta a tributação sobre os lucros da Petrobras, sobre CSLL, sobre as petrolíferas, quando o preço do petróleo está alto e as petrolíferas estão lucrando mais. Então, o que alguns economistas dizem é que, de fato, tem uma gordura ali que a Petrobras distribui de dividendos e que poderia ser uma solução, mas se for pontual e se for para esse período em que o petróleo está subindo e essas empresas estão lucrando mais, porque tem uma preocupação grande de a Petrobras não se tornar ou deixar de ser uma empresa eficiente. A gente falou muito sobre isso na sexta-feira, que hoje o Brasil ele importa cerca de 26% do que usa de diesel, cerca de 10% do que usa de gasolina. Então o Brasil não é autossuficiente em refino, é autossuficiente em extração de petróleo do solo, mas depois precisa refinar porque petróleo não abastece carro, não abastece ônibus, não abastece caminhão. Então o país precisa caminhar para uma Petrobras cada vez mais eficiente, um setor cada vez mais eficiente, para ter mais participantes e mais refinarias refinando esse combustível, para que daí o país não fique dependente de importar esse combustível de fora, que é o que faz com que a Petrobras tenha que seguir os preços externos. É por isso que existe essa política de paridade de importação, porque se você não segue o preço externo, o que acontece é que para as importadoras, as distribuidoras internamente, não fica interessante trazer esse combustível a um preço maior e isso aumenta o risco de desabastecimento. Então, por que a gente sempre faz esse disclaimer aqui? Porque todo brasileiro, todo mundo quer que diminua o preço, a inflação está mexendo com o bolso do brasileiro e muito. Mas essas soluções que são aparentemente simples, elas trazem problemas ainda mais complexos no futuro, como a gente já viu com outras medidas de represamento de preços no passado. Bom, nós estamos em Breaking News aqui na programação da CNN Brasil, com a informação, acaba de renunciar ao cargo o presidente da Petrobras, em mais um episódio de uma administração bastante complexa desse setor e controversa ao longo dos mandatos, ou dos anos de mandato do presidente Jair Bolsonaro, né? A Petrobras começa lá em 19 com Roberto Castelo Branco, um economista, indicado pelo ministro da Economia Paulo Guedes, divergência em relação ao comando da empresa e o presidente da República, uma das razões, a política de preços da Petrobras. O presidente, então, traz Joaquim Silvio Luna, general do Exército, lá de Itaipu. Ele também fica no cargo e sai por causa da política de preços da Petrobras. Uma nova troca no comando da Petrobras, do José Mauro Coelho, que chega também depois daquela tentativa de indicação do Adriano Pires, né, que foi indicado, aceitou o cargo, depois descobriram que ele tinha uma empresa na área, que poderia haver conflito de interesse. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, seria o presidente do Conselho da Petrobras, também não deu certo, ou seja, o José Mauro Coelho já chega num ambiente de ebulição completa. Não era a primeira escolha do governo, a primeira era o Adriano Pires e fica 2 meses e 1 semana, será substituído agora, mas até lá ainda tem chão, tudo por causa da política de preços da Petrobras.